Olá, muito boa noite para você que acompanha nossa programação aqui no NC News, canal 10.2. Eu sou a Miriam Freitas e está no ar o NC Negócios. E o assunto de hoje é sobre o verão amazônico que chegou e com ele sobe também o consumo de energia elétrica. Ar-condicionados, ventiladores e outros equipamentos ficam ligados por mais tempo e a conta de luz pesa no bolso de famílias e empresas. Mas o sol, que aumenta o calor, também pode ajudar a reduzir esse custo. A energia solar avança no Amazonas e abre espaço para economia, tecnologia e novos negócios. Mas como transformar a luz do sol em economia de verdade? Você sabe como? E o que é preciso saber antes de investir em um sistema solar? É sobre isso que vamos falar hoje no NC Negócios. Comigo, Miriam Freitas, e recebo aqui comigo a Juliana Brandão, ela que é sócia proprietária da Brandão Solar Engenharia. Juliana, seja muito bem-vinda ao NC Negócio, é um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Que bom, estamos felizes. Juliana, bora começar apresentando a Brandão Solar para quem está nos acompanhando. Como que nasceu a empresa e que tipo de solução a Brandão Solar Engenharia entrega hoje para os seus clientes? Então, a Brandão Engenharia começou há 19 anos, né? Iniciamos na área florestal e hoje a gente tem engenheiros civis, engenheiros elétricos, hoje analistas de sistemas e também estagiários, tanto na parte elétrica quanto na parte civil. Então, hoje a gente está atendendo essa demanda solar com pessoas e profissionais qualificados, credenciados no CREA. Então, hoje a nossa demanda é ser especialista em consumo energético. E como que surgiu a ideia de abrir uma empresa assim? Qual foi o gatilho assim de fazer esse investimento? Então, ela já está, a Brandão Engenharia já tem 19 anos no mercado. Há 2 anos e meio, quando começou aquela explosão solar, quando chegou painéis aqui no Amazonas, né, no Brasil, essa parte de sistema de trocar a conta de energia por um sistema que vai reduzir e às vezes eliminar 100% a sua conta, a gente começou a ter conhecimento técnico e aí agregou com essa parte de investimento tanto tecnológico quanto de conhecimento mesmo. Uhum. O setor cresceu muito nos últimos anos, mas empreender exige enxergar uma oportunidade antes de ela se tornar óbvia para todos. O que fez vocês apostarem nesse mercado e o que vocês identificaram no Amazonas como uma oportunidade de negócios? Foi a questão da conta de energia que pesa no bolso? Você Sim. também tem esse consumo na sua casa e você conseguiu enxergar isso também? Sim, uma necessidade, uma oportunidade. Imagina, né, que tem aquele custo fixo e você sonha que daqui a 2 anos, 24 meses, 36 meses, você não vai ter mais aquele custo fixo, né? Uhum. Então, para as casas, para as residências, não só residências como comércio e indústria, ele veio mesmo para reduzir 99%. Então, aquele investimento que tu tinha de uma conta de energia, hoje ela pode ser substituída para fazer um novo investimento, um conhecimento, né? Então, tem várias famílias aqui em Manaus que elas fazem um planejamento, em 2 anos finaliza esse investimento solar e acabam pegando aquela conta, um exemplo, de R$ 1.000 e fazendo um investimento numa faculdade de um filho que está se formando, que está iniciando a sua carreira. Às vezes uma empresa, ela faz uma aquisição de um outro equipamento, tudo em substituição da conta de energia por um sistema solar. Então hoje é mais fácil, como não aparenta ser, porque a gente vê as placas solares nas casas, Sim. muitas pessoas imaginam que isso é um valor de investimento muito alto, mas porém não é. Você estava me explicando ainda há pouco sobre o financiamento, sobre o prazo, sobre a taxa que você paga por mês. Como que faz, como que a pessoa que gostaria de adquirir essa solução, como é que ela pode estar fazendo para conseguir? Então, hoje tem várias formas, né? Os bancos mesmo, elas têm as linhas verdes, que o sistema solar, ele não só é uma economia, como ela também é um investimento ambiental, né? Então, o que que acontece? Hoje tem bancos, tem Fineps, às vezes mesmo a pessoa guardando o dinheiro como famílias, tem várias famílias que eles falam assim, ó, eu guardei 1, 2 anos e estou fazendo esse investimento porque daqui eu não vou ter mais conta de energia. Então os bancos, crediário próprio também, tem empresas que têm o seu crediário próprio, então hoje é super acessível. Só para você ter uma ideia, hoje pessoas com contas de R$ 400, como uma empresa de contas de R$ 10.000, hoje elas fazem essa mudança de fazer o investimento para o solar.
Então é acessível para todo mundo, porque antes não, era aquela mistificação, né? Meu Deus, eu vou fazer um investimento caríssimo. A preocupação da maioria das vezes das pessoas também é assim, como que eu vou chegar até esse meu sistema e ele suporta aquele peso no meu telhado? Então, hoje não é só você ter um sistema solar, você tem toda uma análise. É por isso que a gente fez a Brandão Engenharia participar desse segmento, porque nós somos engenheiros. Então, tudo a gente planeja, a gente vai numa casa de uma pessoa, a gente vê se aquele sistema estrutural dela suporta aquelas placas, você faz também uma adequação elétrica, né? Imagina aí tantos incêndios que está acontecendo em Manaus por uma má adequação elétrica, por um equipamento ligado erroneamente. Então, todo esse planejamento hoje é acessível, as pessoas elas conseguem ter acesso a tanto profissionais de altíssima qualidade, também como acesso a ter essa aquisição do equipamento. Então, vamos lá, na prática, né, como funciona? Hoje eu vou no meu banco, eu tenho uma afinidade com o meu banco. Você consegue fazer um empréstimo, uma solicitação para fazer essa aquisição solar. E até bancos digitais, elas disponibilizam essa opção. Então, assim, hoje é só você querer substituir a sua conta e fazer aquele investimento que em alguns anos você não tem mais aquela conta fixa, né, no seu quadro de gastos da sua casa, da sua residência ou do seu comércio. Juliana, e quem mora em prédio? Então, é um gargalo, né, ainda. Quem mora em prédios, o benefício da energia solar ainda se encontra apenas nas áreas comuns. Pelo fato que, não só que o prédio ele não tem adequação e carga suficiente para aguentar a demanda de todo mundo daquele prédio, de todos aqueles moradores, então hoje os prédios, eles são mais adequados para fazer investimento solar nas áreas comuns. Né? Então, o que aconteceu na maioria das vezes? A maioria aqui em Manaus, no Amazonas, né? Aquela aquisição de carros elétricos. Imagina você com um carregador individual por pessoa, imagina 100 pessoas morando num bloco e aquele aumento de carga que aquele prédio, quando ele foi construído, ele não tinha essa ideia de quanto consumo ia ter, né, de adequações elétricas. Então, hoje mesmo o gargalo ainda está ali, mas a gente sabe, né, que os investimentos solares, hoje a gente fala que não tem como você só atua mesmo nas áreas comuns, mas amanhã já pode ter uma nova novidade, né, e você atender essa demanda também. Mas, assim, no Amazonas ainda é um gargalo e a gente está atendendo mesmo só apenas as áreas comuns. Agora, Juliana, muitas pessoas ainda imaginam que a energia solar é simplesmente colocar painéis e instalá-los ali no telhado da casa, né? O que existe por trás de um projeto bem executado e por que a engenharia faz tanta diferença no resultado? Sim, porque não é só tu fazer a aquisição do equipamento, né? Você vai verificar a estrutura daquele teu cliente que você vai instalar a placa, se ela suporta o peso daquela placa, mesmo que a placa ela seja distribuída naquela área, naquela metragem quadrada distribuída, ela tem que ser projetada. Por isso mesmo que na fase do sistema solar, existem 3 fases. A primeira fase é uma análise crítica, que você vai ao local, verifica, mas depois vem uma equipe de engenharia logo em seguida e verifica se toda aquela estrutura suporta aquele peso, ela planeja todo o equipamento solar, como ele ligado naquele seu quadro de distribuição elétrica, depois você leva para a Anbá Energia, para você aprovar, então tem que ter um profissional envolvido. É por isso que a geração solar, ela envolve várias profissões, né? Não é só um engenheiro, é um instalador que tá qualificado, não só um engenheiro elétrico como um engenheiro civil, que ele vê a estrutura. Então tem que ter todo um planejamento também, né? Então você tem que analisar mesmo com quem você vai fazer esse serviço, porque ele tem que ser um serviço. Quando você fala de energia, você fala de elétrica, o seu maior patrimônio é a sua casa. Então tem que ter todos esses cuidados, sim. Uma casa, uma pequena empresa e uma indústria têm necessidades completamente diferentes. Sim. Como a Brandão Solar transforma o perfil de um consumo, né, de cada cliente em um projeto personalizado? Isso, o projeto ele não pode ser igual para todo mundo, devido àquela disponibilidade diária que tu tem, Essas particularidades, né? o suporte daquela sua estrutura, o teu consumo também, a sua necessidade. É por isso que a gente, lá na Brandão, a gente sempre faz uma avaliação individual do seu consumo energético, né? A gente faz um perfil.
uma análise, né? Então, assim, às vezes umas pessoas têm mais eletrodoméstico do que outras. Não é uma regra geral. Você tá com a sua conta de energia e até a conta de energia, ela tem uma variação anualmente. Então, a gente faz uma avaliação anualmente para poder achar e que aquele investimento ele também não se torne um investimento que ele seja inicial e que venha algo depois. Não. Ele é uma análise mesmo de um ano, com todo o cuidado da engenharia para que seja atendido, né, e que as pessoas realizem os sonhos dela, que é realmente mudar uma conta de energia para o sistema Então, solar. de fato, tem uma taxa ali, ele não aumenta, não tem essa... Não, o que você continua fazendo, você tendo, é as taxas mesmo do sistema do teu estado, né? Então, aqui no Amazonas é AMBAR. Então, a gente tem uma taxa de iluminação pública, tem a taxa de fio B também. Então, essas taxas, elas sempre vão estar ali. Mas, em compensação, ela tem uma variação tão pequena em relacionada ao teu investimento e a tua redução de custo que vale muito a pena, mesmo com as É taxas. discrepante, assim, É. o valor que se paga sem a placa solar pelo valor que paga com a placa solar. Sim, é muito. É você dizer que você pode chegar até 99% de economia. Uau, Realmente. uau. É a substituição de uma conta por uma realização de sonho futuro. Você troca aquela conta fixa e daqui a pouco, 2 anos, que é a taxa de investimento de retorno, na maioria das vezes é 2 anos. E aí depois de 2 anos você pode estar usufruindo com outros investimentos, negócios, sonhos. E é sobre isso que a gente fala agora, sobre a economia, né, na conta, que é um dos principais atrativos aí da energia solar. Informação e às vezes promessas exageradas no mercado acontecem também, Sim. não acontecem de Sim. outras empresas, depende de empresa para empresa. Como explicar para o cliente de forma realista quanto ele pode economizar e em quanto tempo um investimento desse pode se pagar? Você falou ali de um prazo de 2 anos. Sim. Essa é uma realidade da sua empresa. Isso. Então, o que acontece? Os bancos oferecem de 6 meses até 5 anos, como qualquer financiamento, né? Só que a gente faz essa avaliação e o investimento de 24 vezes ele se paga e você tem uma taxa de juros muito reduzida. O solar ele já tem taxa de juros diferenciada em todos os bancos, né? Então, assim, fora você ter essa diferenciação de taxas, 24 meses, na maioria das vezes, as pessoas já têm seu retorno, seu investimento de volta e dali começam a fazer outros planejamentos. E de fato é um investimento, né? Sim. A geração solar distribuída cresceu aí 528% no Amazonas entre 2021 e fevereiro de 2024. O que explica esse crescimento? O amazonense está mais consciente sobre o consumo de energia ou o fator economia ainda é o principal motor para ter essa mudança? Economia. Economia é uma das grandes diferenças em todos os nossos atendimentos. As pessoas, elas procuram realmente parar de pagar uma conta fixa. Então, imagina hoje, você faz um investimento solar, você não vai ter a taxa de variação. Um exemplo, hoje a sua conta dá R$500, mas mês que vem, qual a certeza que vai ser R$500? Você não tem essa certeza. Então, com o solar, você tem algo que é previsível. Com energia de concessionária, é algo imprevisível. Você pode se surpreender com uma conta triplicada do seu normal. E na energia solar, não. Você sempre vai estar tranquilo, porque só vai vir a taxa de iluminação e as taxas públicas. Então, é algo que te deixa tranquilo, né? Você consegue ter uma previsão no seu orçamento também. E manutenção? Precisa de manutenção? Manutenção é mínima. A gente considera mínima por quê? Porque na maioria das vezes a gente ensina as pessoas que fazem essa aquisição, porque é uma lavagem, né? Só que quando a gente fala de manutenção, porque você sempre está sendo supervisionado por uma equipe habilitada? Porque tem um reaperto de alguma peça, um olhar mais técnico, porque você está tratando ainda com cabos elétricos. Então, todo esse olhar, ele te dá mais segurança quando está com o profissional habilitado. Mas em relação mesmo, o normal é uma lavagem, né? Você tem aquele acúmulo de poeira e faz a reduzir a tua energia solar. Então, você lavando, você sempre vai estar... E a lavagem é a cada 6 meses. Então, é um custo mínimo para uma pessoa. E é previsível também. E assim, quem procura Brandão Solar hoje? O cliente é mais residencial, empresarial ou rural? E qual desses segmentos ainda tem maior potencial aí de crescimento? O potencial de crescimento ainda é o rural,
Nós estamos no Amazonas, então as dificuldades são muito grandes quando a gente fala de logística, né? Imagina quantos municípios do nosso estado estão sem energia. E aí o solar ele veio, mas ele vem ainda com baterias, né? Que você armazena. Tem vários estados ainda, vários municípios do nosso estado que não chega à concessionária. Então, você tem que ter um sistema chamado off-grid, que é ligado à bateria. Então, tem essa peculiaridade. Esse é um segmento que vai crescer muito. Está tendo eventos fora do Brasil que já estão buscando que essas baterias elas tenham uma redução de valor, porque ainda é um valor muito agregado, bateria. Então, eu acredito que o crescimento rural, ele é gigantesco. Por exemplo, frigorífico dos interiores do estado procuram a gente porque eles precisam estar ligados 24 horas por dia e não tem energia naquele local, naquela comunidade ou naquela cidade. Então, há uma demanda crescente na parte rural. Mas hoje a gente atende tanto o residencial quanto o industrial. E, às vezes, também tem essa interrogação das pessoas da casa, né? Meu Deus, é uma empresa de engenharia, será que eles atendem só grandes clientes? Não, gente, a gente atende clientes acima de R$ 400, que é a maioria das vezes conta normal residencial em Manaus. Sim, se eu não me engano, são 48 municípios dos 62 que existem no Amazonas que já consomem, que já tem essa solução solar. Sim, não, em relação ao nosso estado, sim, mas as nossas comunidades ainda, elas ainda têm essa dificuldade de ter acesso. E é por isso que a gente enxerga um crescimento nesse momento. Entendi. De você... Essa procura, né? Essa procura nos rurais ainda. Mas tem agências de fomento também que estão facilitando, né? Para frigoríficos de pequeno porte, para ajudar os pescadores, essa parte de comunidades ribeirinhas e indígenas também. Mas Está tendo esse apoio. Sim, tem. Hoje tem vários editais abertos para que aquelas associações cooperativas, como a gente participa, com várias associações e cooperativas de projeto para buscar essa solução para a comunidade. É um trabalho que a gente já desenvolve, a gente já faz dentro da empresa. Falando nos trabalhos que vocês desenvolvem, me fala dos projetos. Eu sei que você tem um projeto bem bacana de estar contratando estudantes de engenharia. Isso. A gente hoje, a nossa empresa, ela é 90% de engenheiros, né? Então, vem desde a base. Então, tem pessoas, estudantes lá desde o segundo período e pessoas que estão formando e pessoas que formaram e continuam com a gente. Então, ele acaba agregando valor ao nosso trabalho, porque são pessoas que estão ali no seu dia a dia, estudando, tendo conhecimento, buscando conhecimento, para que a gente leve segurança para as pessoas. Porque a energia solar, ela tem que vir associada com segurança. Com certeza. Para que você fique tranquilo de você estar fazendo investimento, mas é um investimento também que é no mínimo para 10 anos. Então tem que ter um cuidado especial. Com então certeza. Hoje a gente tem vários estagiários, estudantes da energia elétrica dentro do nosso escritório. Sim, esse apoio, né? Sim, e pessoas também que não tinham nenhuma formação estão na nossa empresa sendo capacitadas como consultores energéticos. É uma oportunidade muito grande, tá? É o nosso novo projeto, nós estamos lançando sábado. Para as pessoas que não têm conhecimento técnico, elas podem hoje se tornar consultor energético, mas atrelado aos nossos cursos internos. Elas vão ser treinadas com conhecimento para que elas possam chegar nas residências e indústria das pessoas, mas com conhecimento técnico. Olha que legal, projeto muito bacana. E assim, para um empresário, reduzir custos pode significar também ganhar fôlego para investir e crescer. Em que momento a empresa, a sua empresa, deixa de ser apenas uma economia na fatura e passa a ser uma decisão estratégica para o negócio? Sim. O que acontece? No início do ano, as empresas elas sempre planejam o seu ano, seu 2026, né? Como agora está acontecendo para 2027. Você imagina, como eu falei anteriormente, é um custo que é imprevisível a energia. Então, hoje, a pessoa, um restaurante, né? Vou dar um exemplo de um restaurante, de um frigorífico, de uma frutaria, consomem muita energia. Então, eles imaginam assim, ano que vem, em 2027, eu vou fazer aquele investimento por um certo tempo para que em algum momento eu não tenha mais aquele custo fixo. Então, é uma oportunidade mesmo de você alavancar o seu negócio. A energia solar ela não vem só para reduzir uma conta, ela vem para alavancar o teu negócio.
Exatamente. E assim, o mercado ele cresce, mas também atrai mais concorrência. Qual é o maior desafio hoje para uma empresa de engenharia solar? É conquistar a confiança do cliente, acompanhar a tecnologia, enfrentar a concorrência ou é manter ali a qualidade da entrega? Então, a qualidade da entrega, né? Então, a gente faz essa inspeção dos produtos que chegam, né? Não são todos os produtos brasileiros, então a gente tem que ter todo um cuidado e uma avaliação técnica para que a gente possa entregar um produto que ele cumpra a garantia que está se falando. Então, hoje é um dos maiores desafios nossos, é a escolha do produto, é esse cuidado mesmo para que a gente possa estar atendendo essa demanda do cliente, né? Essa Uhum, expectativa, não é demanda, é uma uhum, expectativa mesmo, uhum. porque é um investimento que se fala de 25 anos. Então, hoje, a falta também de conhecimento de profissionais habilitados. Então, essa parte mesmo de você estar treinando pessoas para estar falando de algo profissional, especialista. Você não pode ser só eu quero vender solar. Uhum. Não, você tem que buscar ter o conhecimento para que você atue naquele segmento, né? Como qualquer profissão, você vem atrelada a conhecimento. Então, é um dos desafios nossos. A gente encontra muito quando a gente vai numa casa que já se instalou, foi a ausência de informações, né? Então, eu vou te dar um exemplo bem prático. Teve um cliente nosso que ligou e ele falou bem assim, o meu equipamento desligou. E não tem uma luzinha que acende no equipamento chamado inversor e à noite estava desligado. E ele falou, ficou com receio, né? Juliana, o que aconteceu? Não, é porque você está sem energia. Então, são Uhum. detalhes que parecem tão simples, mas você com conhecimento, você consegue lidar melhor. Então, acho que esses são os nossos desafios mesmo. É ainda por ser, é um segmento novo, né? É um segmento novo no Brasil, né? Porque no mundo já tem cidades inteiras que são abastecidas com energia solar. Mas no Brasil não ainda. Então, essa parte de conhecimento e Sim. equipe técnica habilitada, eu acho que é um grande desafio ainda. Tem sido aí um grande desafio, né? Em um mercado cada vez mais disputado, o cliente encontra muitas empresas oferecendo soluções parecidas. O que a Brandão Solar faz para que o cliente não enxergue a empresa apenas como mais uma instaladora de painéis, mas como uma parceira em engenharia e eficiência energética? Então, conhecimento, nós fazemos com que as informações técnicas sejam de forma clara passada ao cliente, ele conhece o produto e o equipamento que ele adquiriu, ele tem um acompanhamento com a gente 1 ano de todas as dúvidas, depois ele consegue seguir sozinho. Então, a nossa grande diferença é mesmo ter profissionais dentro da nossa empresa, né, qualificado para estar atendendo o cliente de forma segura, né? De Uhum. forma que a informação técnica chegue até ele. Eu brinco muito que nos nossos atendimentos a gente faz muito papel e a gente ensina o cliente o que ele está comprando baseado no consumo dele de quilowatt-hora. Então, aquele momento ali, ele se sente tranquilo de falar, Juliana, verdade, o conhecimento de vocês me deixa mais tranquilo de eu adquirir um sistema solar e a minha família está segura. Eu acredito Uhum. que o nosso diferencial é esse, essa informação técnica e a gente consiga lidar com pessoas simples e eles consigam entender também. Agora sim, eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se. Eu imagino que o painel solar ele tem uma tecnologia aí de ponta. Mas aí me veio um questionamento. E na época de chuva, como é que faz? Então, é a maioria das perguntas das pessoas, né? Ou então, ou depois eu vou te Ainda falar. mais na nossa região, né? Sim, São 6 meses ali de chuva, 6 meses de sol. sim, você tem o acúmulo também, né? Que você, um exemplo, o teu sistema solar no verão tem aquela incidência solar, ele vai acumular créditos que vai para a concessionária que ficam ali guardadinho para o nosso período de chuva. Uhum, Né? Então, assim, o nosso período de chuva, ele é sazonal. Então, nós temos só 2 estações no Amazonas, né? Ou é verão ou é chuva. Então, o painel, ele vai atender todo ano. Todo ano. Só que com maior incidência no verão e menos incidência na chuva, no período chuvoso. Mas você tem essa oportunidade de estar ligado na concessionária, onde naquele verão você vai acumular créditos
e naquele período chuvoso, onde você não tem tanta incidência solar, você consiga usufruir do que você guardou na época de verão. Ou seja, faça chuva ou faça sol. Você tem o ano todo benefícios solares. O ano inteiro, não tem queda de Não. energia, continua com a energia lá. Sim, uma dúvida, né, da maioria das pessoas. Você tem um sistema solar. O sistema solar ele não é acoplado com baterias. Quando a luz da sua rua vai embora, a sua vai também? Vai também. Se você estiver ligado a um sistema de armazenamento com bateria, não. Mas o sistema solar, ele é desligado também, porque ele é ligado na concessionária. E é a pergunta, assim, de 99% dos nossos clientes. Então, só se você tiver com armazenamento de bateria. Entendi. Faltou energia na rua, não sou contemplado, o único a ter ali e acolher os vizinhos. Não, só se você tiver um sistema chamado off-grid, onde você tem baterias na sua casa, onde você armazena e naquele momento de uma ausência de energia pela concessionária, você vai lá e liga. Então, existe essa opção das baterias? Existe, né, uma opção ainda que está se tornando cada vez mais acessíveis, né? Como eu te falei, está tendo eventos fora do Brasil que está buscando que essa tecnologia chegue no nosso país com mais acessibilidade, porque ainda não é tão acessível, né, para residência. Mas é uma realidade, viu? É uma realidade para algumas comunidades ribeirinhas nossas, que não tem mesmo onde ligar, então ele armazena a bateria e não precisa estar ligado ali à concessionária do teu estado. Tecnologia, né? Então, cada dia, hoje a gente conversa sobre esse assunto, amanhã pode mudar completamente. Já vem uma outra inovação, já vem Sim, um exemplo, os painéis, né? Os painéis, eles começaram com uma potência, um exemplo, 300 watts, e hoje a gente tem painéis no Brasil chegando a 710 watts. Então, a gente faz visita em clientes que ele colocou o painel em 2023, e hoje ele tinha uma potência e hoje é muito maior, né? Então, não tem tanta diferença se a gente fizer uma comparação com o carro, né? Você compra um carro e ele vai fazendo aquela adequação, melhorias, e o painel solar é a mesma coisa. Do mesmo formato, né? Para você que está acompanhando a gente, daqui a pouquinho vamos continuar a nossa conversa sobre o futuro da energia solar no Amazonas. Vamos falar também sobre tecnologia, novos modelos de negócios, desafios do setor e as oportunidades que ainda existem em um mercado que não para de crescer. O NC Negócios volta já já, não sai daí. NC News nasce como hub nacional de conteúdo. Do Rádio News, à política, da notícia em tempo real, à análise profunda dos temas que movem o país. Mas o NC News vai além do editorial. Nossa estrutura cria uma nova lógica de comunicação. Uma rede que integra sites locais, creators regionais, audiências segmentadas e debate nacional. Tudo conectado por tecnologia, curadoria e propósito. Aqui, a marca não compra apenas espaço. Compra contexto, compra inteligência, compra alinhamento. Se o objetivo é falar com o agronegócio, conectamos aos territórios, aos especialistas e às vozes certas. Se é indústria, cultura, economia ou mobilidade, criamos pontes entre quem produz e quem vive cada realidade. E quando a marca busca posicionamento institucional, o NC News entrega o que importa: credibilidade, alcance e um ambiente editorial seguro. Aqui, publicidade respeita o conteúdo e o conteúdo respeita a marca. Jornalistas, creators, marcas e tecnologia não competem, eles se organizam. NC News, conteúdo, contexto, conexão. Fala, galerinha! E aí, já conhece o Preveste UEA? É o cursinho online da Universidade do Estado do Amazonas para quem quer se preparar para as provas do Macro e CIS. Macro é o vestibular da UEA, tá bom? As aulas são diárias e você pode assistir pelo aplicativo do Preveste, YouTube e pela TV NC News. Vem estudar com a UEA. Valeu!
Para que tudo funcione bem na sua cidade, no seu estado, no país, existem as leis, que definem direitos e deveres para o bem de todos. E para garantir o cumprimento das normas e a defesa dos interesses da sociedade, existe uma instituição comprometida com a nossa gente, o Ministério Público. São procuradores e promotores de justiça que atuam para que o poder público cumpra sua função social e efetive direitos como moradia, mobilidade e serviços de qualidade à população. Eles também fiscalizam a correta aplicação do dinheiro público. É o Ministério Público que protege o meio ambiente, patrimônio natural de todos nós, e garante o direito à segurança e à vida, nosso bem maior, o que inclui o combate às organizações criminosas e a proteção das vítimas de crimes. Ainda é o Ministério Público que defende os direitos de quem mais precisa, como crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência, LGBTQIA+, população negra, povos indígenas e comunidades tradicionais. Ministério Público, presente, comprometido com a nossa gente. Apoio NC News e Grupo Norte de Comunicação. Olá, meus queridos, tudo bem? Já conhece o Preveste UEA? É o cursinho online da Universidade do Estado do Amazonas para quem quer se preparar para as provas do vestibular e SIS. As aulas são diárias e você pode assistir pelo aplicativo do Preveste, pelo YouTube ou pela TV NC News. Vem estudar com a UEA, foco na tua aprovação, vem ser Preveste também. Você já sabe que o Ministério Público fiscaliza o cumprimento das leis e protege a sociedade, mas ele não atua sozinho. Junto com o Ministério Público, instituições como o Poder Judiciário, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública e Privada formam um sistema de justiça. Cada um tem o seu papel. No Ministério Público, os promotores e procuradores de justiça defendem a ordem jurídica e o regime democrático, fomentando a implementação de políticas públicas e o asseguramento dos direitos fundamentais dos cidadãos. A instituição tem o compromisso com a defesa da vida e também com o direito das vítimas e das pessoas vulneráveis, garantindo interesses sociais e individuais importantes. Já a Defensoria Pública tem como função constitucional prestar orientação jurídica e defender de forma gratuita, judicial e extrajudicialmente os direitos individuais e coletivos dos necessitados. O Ministério Público fiscaliza, investiga e pode encontrar soluções consensuais, mas, quando necessário, propõe ações judiciais para garantir direitos, cabendo ao Poder Judiciário decidir cada caso, ficando garantida pela advocacia pública ou privada a defesa dos envolvidos. Essa atuação conjunta garante o cumprimento das leis, a solução justa dos conflitos e o acesso à justiça para todos. Ministério Público, presente e comprometido com a nossa gente. Apoio NC News e Grupo Norte de Comunicação. Já conhece o Preveste da UEA? É o cursinho online da Universidade do Estado do Amazonas, gente. Para quem quer se preparar para as provas do vestibular e do SIS. E você pode assistir pelo aplicativo, pelo YouTube, né? Ou pela TV NC News, de segunda a sexta, às 8h30, com a reprise todos os dias, às 17 horas. E aí, você já conhece o Preveste da UEA? É o cursinho online da Universidade do Estado do Amazonas para quem quer se preparar para as provas do vestibular macro e também do SIS. As aulas são diárias e você pode assistir pelo aplicativo do Preveste, YouTube ou pela TV NC News. Então o que você está esperando? Vem estudar com a gente, vem estudar com a UEA. Brasil, onde muitos fatos permanecem ocultos, onde interesses poderosos tentam manter a verdade em silêncio. Existe um jornalismo que não se contenta com versões oficiais, que aprofunda, questiona e investiga. Denúncias ignoradas, suspeitas que se repetem. O Norte de Investigação ele vai além da superfície. Ele apura documentos, cruza dados, revela conexões e dá voz a quem nunca foi ouvido. São reportagens exclusivas, investigações profundas, um compromisso firme com o interesse público e com a verdade. Norte de Investigação, dedicado a revelar fatos que impactam a vida dos brasileiros.
Quando a notícia exige coragem, o Norte Investigação responde. Como é o Ministério Público que você conhece? Aquele que atua nos tribunais do júri para que homicídios não fiquem impunes? Ou o que aparece nas notícias, combatendo a corrupção e o crime organizado? Mas o que nem todo mundo sabe é que o Ministério Público vai muito além disso. Ele atua de várias maneiras para garantir a aplicação das leis que protegem os direitos da sociedade. O Ministério Público defende os seus direitos, do acesso à saúde e educação, à proteção do consumidor, do meio ambiente e ao planejamento urbano. Procuradores e promotores de justiça ainda atuam se antecipando aos problemas da sociedade na busca de soluções rápidas e eficazes para a população. O Ministério Público acompanha as políticas públicas, fiscaliza, investiga, realiza reuniões e audiências públicas, recomenda providências e propõe acordos para solucionar conflitos de forma consensual. Ministério Público, presente e comprometido com a nossa gente. Apoio NC News e Grupo Norte de Comunicação. Estamos de volta com o NC Negócios, hoje conhecendo a história e a atuação da Brandão Solar Engenharia, e entendendo como a energia solar está criando novas oportunidades para as empresas e consumidores no Amazonas. Eu converso com a Juliana Brandão, ela que é sócia proprietária da Brandão Solar Engenharia. Neste segundo bloco, vamos olhar para o futuro, vamos avançar aí um pouquinho mais, falar sobre a tecnologia, os novos mercados, os desafios da região e os próximos passos de uma empresa que aposta em uma das principais transformações do setor energético. Juliana, a gente volta falando um pouquinho sobre a tecnologia solar que evoluiu aí rapidamente. O que mudou nos equipamentos e os projetos nos últimos anos e como essa evolução chega até o cliente? Então, como eu tinha te relatado, os painéis eles vão aumentando de potência, vão tendo mais tecnologia. Hoje tem as baterias. Tem as baterias, tem painel que é bifacial, que acaba atendendo os dois lados, né? Antes era só mono. E a tecnologia ela é muito acelerada em relação à parte solar. Está acontecendo eventos em todo mundo e você encontra um painel com uma potência, daqui a pouco chega no Brasil outras potências. E o armazenamento de bateria, eu acho que é o que vai chegar de mais novidade agora no ano de 2027. As pessoas elas vão poder ter acesso a você armazenar a bateria, realizar aquele sonho quando a luz for embora da sua rua, você ter um armazenamento de baterias em casa, na sua empresa, porque a empresa mesmo ela não pode parar, né? Imagina você substituir um gerador a diesel ou a combustível por um sistema solar, mas que consiga atender na mesma eficiência daquele gerador que é de combustível fóssil, né? Então, as tecnologias elas estão cada vez mais se aperfeiçoando para que possa atender tanto o pequeno quanto o grande, tanto com poucas horas quanto com 24 horas, que é o grande objetivo do solar. É você conseguir atender em 24 horas de um período de uma casa ou de uma residência com essas baterias. As baterias elas são estacionárias, lítio, né, são diferentes em relação à armazenagem, mas também a garantia, né? Tem baterias de 2 anos, tem baterias de 5 anos e o banco de baterias cada vez está se aperfeiçoando mais. E a questão dessa substituição de motores, aí, de geradores que são a diesel, o meio ambiente agradece também. Como que isso muda para o meio ambiente? Então, é porque é uma substituição ainda que a gente pode considerar com investimento alto, mas com a tecnologia vai ter acessibilidade para todo mundo. Então, imagina as pessoas que moram no interior do nosso estado, vamos falar do nosso estado, que não tem internet. Então, vai chegar a internet 24 horas para aquelas comunidades, para aqueles municípios, né? Com a tecnologia avançando, a gente vai ter um armazenamento de baterias com mais eficiência e com preço também acessível para qualquer pessoa. Com certeza. E assim, gerar a própria energia é uma parte da transformação. Outra discussão importante é a capacidade de armazená-las, como você estava bem explicando aqui. As baterias e os sistemas de armazenamento já representam uma oportunidade real para o mercado do Amazonas. Sim.
Então, hoje, quem é um foco mais, por exemplo, nosso estado ele tem peculiaridades pela ausência de logística, né? Exato. Então, um barco, né, que trafega horas e horas nos nossos rios, imagina ele substituindo um combustível por energia solar. Então, assim, tá chegando a acontecer, já tem alguns barcos que eles fazem a substituição de uma internet com o acúmulo das baterias, mas o grande momento e o grande boom vai quando ele conseguir substituir o diesel por energia solar. Aí sim, é o que se espera, né, nos próximos anos. É uma realidade aí futura ainda. Sim, é uma realidade futura. Para alguns equipamentos dentro de barcos, que a gente fala do nosso estado, já é realidade. Então, por exemplo, até algumas instituições públicas, como a Marinha, né, que hoje ela também estão buscando que as suas lanchas elas tenham também esse armazenamento de bateria através do sistema solar. Então, não vai atender só mais o residencial, comercial, industrial, e sim também algumas instituições públicas também. O Amazonas tem 62 municípios e a geração distribuída e solar já chegou a 48 deles. Sim. Onde você enxerga as maiores oportunidades para a energia solar no interior e que desafios ainda precisam ser superados para ampliar esse acesso, para chegar para as pessoas do interior ter essa solução também? Então, porque no caso delas, muitas vezes não é nem solução, é porque elas de fato não têm, elas necessitam, já chega a ser uma necessidade. Então, a gente também tem alguns casos que poço, a bomba hoje tem bomba solar. Então, aquela dificuldade de você ter acesso à água já é uma realidade com o sistema solar. Várias tribos indígenas, vários povos indígenas já têm esse sistema solar implantado, já é realidade. E quando a gente fala dos desafios do nosso interior, ainda é da logística. Então, o custo da logística ainda para que chegue esses projetos solares ainda é diferente da cidade de Manaus. Então, ali pode ser um entrave que está sendo desmistificado pelo fato de ter as placas estão ficando mais acessíveis. Mas ainda o nosso desafio não é desafio do sistema solar, é desafio do nosso estado e da logística. É a questão da logística. Para mesmo, chegar. Para chegar mas até lá. O que já tem uma representatividade pequena, mas já existe. Como eu te falei, as tribos indígenas, povos indígenas já estão utilizando a bomba solar de água para captar água, para ter água naquela comunidade, naquela tribo, né? Então, isso nos deixa felizes, porque já chegou, né? Só não é realidade para um grande número de pessoas, mas já se tornou realidade sim no nosso estado. Agora, Juliana, o marco legal da micro e mini geração aí distribuída mudou as regras do setor e prevê uma transição gradual até 2029. Aí já é uma questão mais futura. Como essas mudanças estão sendo sentidas pelo mercado e o que o cliente ainda pode encontrar na energia solar como um bom investimento? Então, o que acontece? Se torna um bom investimento nesse ano e para os próximos anos é a substituição realmente da conta, é a sua previsão, né? Só que o que acontece? Na maioria das vezes, as pessoas elas ainda têm receio de substituir a sua conta da concessionária pela energia solar com medo de tarifas, de impostos. Então, imagina, as pessoas elas querem comparar e comparam que acreditam que em alguns anos as tarifas elas vão ser superiores à realidade atual. Então, hoje o medo do FIU-B, né, que foi uma realidade imposta em 2023, uma lei de 2022, que a cada ano vai aumentando o percentual de tributação na energia solar. Então, esse ainda é um grande desafio, né, que é a parte política, a parte de tributação, que as pessoas ainda têm receio de fazer um investimento solar. Mas, comparado ainda com a realidade em relação a custo de concessionária, como é que a gente pode dizer? A gente pode relacionar que isso nunca vai ser igual. A tarifa da concessionária, ela nunca vai eliminar um sistema solar, porque o sistema solar já é realidade no mundo. Então, não é que seja no Brasil, é no mundo. Então, ela veio mesmo para tirar esse custo das pessoas. E aqui a gente é favorecido, né?
o nosso sol, a gente norte e nordeste são as regiões que o sistema solar cada dia está mais um boom por ser favorecido mesmo, né? E estamos em uma época essa época do ano de agosto, setembro, é uma época bem quente. É aí que gera a necessidade das pessoas de implantar seu sistema solar. Imagina que você chega da sua casa, do seu trabalho, e aí você só consegue ficar 4 horas com o ar-condicionado ligado. Quando você tem um sistema solar, não que isso vai eliminar, mas você vai ter um conforto melhor para sua família. Para poder deixar o ar-condicionado mais tempo ligado. Mais tempo ligado. Para poder ter na cozinha, na sala, no quarto. Tem isso, a gente sempre fala, né? Você está usando o seu sistema solar com qualidade ou ainda se privando, né? O sistema solar vem para tirar essa privação das pessoas, das residências. E para as indústrias e comércios dar uma segurança que aquele seu produto não vai estragar. Ele te dá uma garantia que o teu sistema ali, você pode deixar refrigerando, que o seu consumo de energia não vai aumentar. Então, isso é incrível. De fato. Agora sim, muita gente procura a energia solar por uma questão ambiental também. Sim. Mas para a maioria dos negócios, a decisão também precisa fechar a questão financeiramente. É possível hoje conciliar sustentabilidade e rentabilidade sem transformar a agenda verde apenas em marketing? Sim. Então, hoje a gente fala que a energia solar é um tripé de sustentabilidade. Né? Você trabalha com uma economia, você trabalha com o social e você trabalha com o ambiental. Imagina quantas pessoas são atingidas hoje, né, que não tinham água, como eu falei, você não tinha um poço na sua comunidade, você tem. Ela atingiu aquela sociedade ambientalmente, não tem nada de poluentes, né? É zero poluentes. E econômica é uma redução significativa no bolso de qualquer pessoa, de empresa. Principalmente as comunidades mais distantes, aquelas que até para chegar lá precisa de um barco, precisa de uma canoa, aqui conhecido também como uma rabeta, uma voadora, para chegar até lá. De fato, o acesso não permite chegar lá, água potável, energia. E aí acaba que transforma a realidade de uma comunidade de pessoas. Exatamente. E se o mercado cresce também a necessidade de profissionais preparados, como você falou, que é um dos desafios. O Amazonas tem hoje mão de obra suficiente e qualificada para acompanhar a expansão do setor, ou a formação de profissionais ainda é um gargalo? Ainda é um gargalo. O seu maior desafio. Você tem até aí um projeto na sua empresa, da qual estudantes que estão ali no 2º, 3º período, você faz esse acolhimento e dá esse apoio também. Eles ajudam você ajuda eles ali com conhecimento, já experiência no mercado. E como pessoas também que não estejam dentro da faculdade, como a gente começou a primeira turma agora sábado de consultores energéticos. A pessoa vai conseguir identificar uma conta, falar com as pessoas, mas elas vão ser treinadas. É um gargalo ainda no Amazonas, mão de obra qualificada, mas a gente está aí com a nossa equipe à disposição para treinar pessoas, nós vamos treinar pessoas, nós vamos gerar renda, vamos fazer com que aquela pessoa que está saindo do seu ensino médio possa despertar uma nova profissão, porque esse é nosso objetivo, de chegar nas escolas, de chegar em comunidades, pessoas ainda que não têm um objetivo de qualificação profissional, a gente vai dar essa oportunidade. Então, nós vamos qualificar tanto as pessoas que vão atender os clientes, quanto as pessoas que vão instalar também. É uma grande oportunidade, de fato. É um segmento que só cresce. É um segmento que só cresce, tecnologia vindo e inovação chegando, acontecendo, tudo muito rápido. Os profissionais têm que acompanhar também. Sim, a tecnologia dos painéis solares e de todo o sistema solar, ele tem uma rapidez e uma velocidade muito grande, porque ainda o nosso país ainda está um pouquinho atrás de outros. Outros, como eu te falei, já tem cidades no mundo que são abastecidas por energia solar. Que usa só esse sistema. Só existe o sistema solar. Então, é uma realidade que não é do Brasil, né? Então, a ausência de conhecimento, a gente vem buscar para a nossa empresa de qualificar pessoas que têm interesse também em atuar nesse segmento.
Sim. Agora sim, Juliana, o crescimento rápido do mercado também atrai empresas que nem sempre entregam a qualidade esperada, né? E o setor de energia solar corre o risco de perder credibilidade por causa de projetos mal dimensionados, mal feitos aí. Equipamentos de baixa qualidade e promessas de economia que não se confirmam. Isso é uma realidade hoje, assim, na sua área, no seu segmento? Sim, é uma realidade ainda por falta de conhecimento, por falta de você querer se qualificar, se profissionalizar, você tirar um tempo para estudar. Não é um setor simples, é um setor que merece cuidado. Você tem que levar segurança para a casa das pessoas. Então, tem que ter um olhar diferenciado. Não é apenas eu instalar um equipamento na tua casa e sair da tua casa. É simplesmente eu te orientar a usar aquele equipamento, eu te deixar apto a manusear aquele equipamento com conhecimento. Então, você está trazendo uma novidade para dentro da sua casa. Então, você tem que ter segurança. Com certeza. Falando aí sobre a empresa, né? A empresa está inserida em um mercado que continua em transformação, a sua empresa. Qual é o próximo passo da Brandão Solar? Expandir a atuação, entrar em novos segmentos, investir em novas tecnologias, ampliar aí a confiança, essa presença no interior? Como é que está sendo? Então, nosso planejamento é fazer turmas de capacitação para atuar no setor, profissionalizar mesmo as pessoas, é trazer novas tecnologias para dentro do nosso estado e para atingir o nosso interior. 2027, a gente sempre faz planejamento a cada 5 anos, a nossa empresa, então de 2027 a 2030 a gente vai estar atuando forte no interior. A gente já tem projetos no interior, a gente tem um projeto em Parintins, onde tem uma pousada com sistema solar. Nós vimos agora aqui no festival, de vez ser um custo por ter vários hóspedes, ela não sentiu isso no bolso dela. Então aquela energia que era um custo altíssimo em junho e julho, não foi. Então ficou uma segurança para a nossa cliente, né? Então, a dona Raquel é um depoimento muito forte por isso, porque todos os anos ela tinha receio que naquela época do festival aumentaria com muita força aquela conta dela, e esse ano ela ficou tranquila, não ia aumentar porque ela já tinha um sistema solar implantado. A gente tem granja já instalado também no interior aqui em Urucará, a gente tem projetos no interior, mas o nosso maior desafio para os próximos 5 anos é atuar no interior do estado, levando tecnologia e essa acessibilidade, né? Você trazer uma oportunidade de ter uma água dentro da comunidade, você ter uma internet na comunidade, tem projetos sociais aí que a gente vai estar desenvolvendo esses próximos 5 anos. Agora, assim, aparentemente as placas solares, elas são grandes, são enormes. Como é que fica assim a questão do transporte para o interior do Amazonas? Então, a gente consegue chegar na cidade, né, naquele município, mas a logística é como qualquer mercadoria para chegar em comunidade, indo de rabeta, né, você contratando a mão de obra do município para fazer o transporte, você qualificando também pessoas do município para fazer a instalação, então gera renda também. Não é só a dificuldade de eu chegar no município, você chega no município e você ainda gera renda para o município. De todas as formas, movimenta a economia. Sim, né? Movimenta. O sistema solar ele veio para movimentar a economia desde o início até o final. E são várias pessoas envolvidas. Não é apenas uma pessoa envolvida. Você tem ali 5, 7, 12 pessoas envolvidas em apenas um trabalho de uma casa. É bem bacana. E assim, o crescimento da energia solar não movimenta apenas quem vende e instala aí os painéis. Ele cria uma cadeia de serviços, tecnologia, novos empreendimentos. Que novas oportunidades de negócio você acredita que a transição energética pode abrir para o Amazonas nos próximos anos? Então, um exemplo muito forte, teve uma empresa, uma indústria de polpa, que não tinha previsão de se instalar no município, no interior, por falta de energia. Não chega a rede da concessionária. E ela ganhou um edital. E hoje nós vamos estar fazendo esse projeto e instalando, então, um exemplo, um município que nem imaginaria ter aquele empreendimento naquele local, agora com energia solar vai ser realidade. Então, imagina, vários empreendimentos podem ser instalados no nosso interior, sendo acoplado à energia solar. O pessoal da pesca é favorecido,
O pessoal de agricultura é favorecido. Então, as cadeias produtivas, elas vão ser favorecidas com o solar. Não é só oportunidade de negócio, né, de economia, é questão mesmo de agregar valor e levar essa oportunidade de ter o básico, que é a água e a energia, para quem de fato precisa, necessita, não é? Internet. Agora sim, antes de encerrar, eu quero que você olhe para frente. Daqui a 10 anos, como você imagina a Brandão Solar Engenharia e que papel gostaria que a empresa estivesse desempenhando na transformação do mercado de energia no Amazonas? Nos próximos 10 anos, a nossa missão mesmo é levar oportunidades para todo o nosso estado, atender mesmo às demandas sociais. A gente recebe muitos projetos sociais ainda que são inacessíveis pelo recurso, por esse equipamento ainda chegar no nosso exterior com valor alto, o valor agregado muito alto. Então, nesses próximos 10 anos, com a tecnologia nos favorecendo, eu acredito realmente que a gente possa levar o mínimo de experiência e o mínimo de suporte para algumas comunidades interiores do nosso estado. Nós vamos estar atuando não só em projetos sociais, a gente vai estar levando geração de renda, economia, capacitação para as pessoas que estão saindo do ensino médio, as pessoas que estão saindo da faculdade ou entrando na faculdade. Então é uma cadeia, né? Os próximos 10 anos ali a gente pensa em investir não só na tecnologia como em pessoas também. Porque o que acontece na maioria das vezes? A gente vê pessoas sendo substituídas, né? É uma profissão que deixa de existir. E na energia solar são pessoas que são necessárias. É um segmento que precisa de pessoas para trabalhar. Isso para a gente nos conforta falar que é um segmento que, como eu sou engenheira florestal também, eu trabalho na parte ambiental, é muito bom saber que você pode estar atuando ambientalmente também. Então, é muito bom o que vai acontecer nos próximos 10 anos. Não é só tecnologia, é deixar de substituir pessoas. Isso é muito forte no nosso segmento. E é isso que faz a diferença no mercado, né? Ao longo dessa conversa, uma coisa ficou bem clara. No Amazonas, falar sobre energia é falar também sobre economia. E no verão amazônico, essa relação fica ainda mais evidente. Com o calor, aumenta o consumo de energia nas casas e nas empresas. É nesse cenário que a energia solar ganha espaço como alternativa para buscar mais eficiência e reduzir custos. Mas investir em energia solar vai além da instalação de painéis. Exige planejamento, tecnologia e principalmente engenharia para garantir um projeto adequado e seguro. E esse mercado também movimenta negócios, gera demanda por mais profissionais qualificados e abre novas oportunidades no Amazonas. A trajetória da Brandão Solar, como você que está acompanhando a gente aí em casa, bem ouviu, acompanhou aqui na nossa conversa, mostra como um recurso natural pode se transformar em tecnologia, economia e também em desenvolvimento. Juliana, para a gente encerrar a nossa conversa, eu quero deixar uma última pergunta aí. Como transformar o sol, tão presente na nossa região, em economia para o consumidor e em novas oportunidades para o Amazonas? Sim. Com certeza. E depois de tudo que ouvimos hoje, uma coisa fica clara, né? O sol tão presente na nossa rotina também pode ser uma fonte de economia e de novos negócios, né? A energia solar une aí tecnologia, engenharia e empreendedorismo. E no Amazonas, esse mercado ainda tem muito espaço para crescer. A história da Brandão Solar Engenharia mostra que transformar um recurso natural em oportunidade exige planejamento, qualificação e a visão de futuro. Juliana Brandão, muito obrigada pela sua participação. Obrigada por trazer esse conhecimento, por compartilhar a sua história, o seu carinho aí, por ajudar principalmente as pessoas do interior. Sim, obrigada, viu? A gente que agradece. Para você que acompanhou a gente, muito obrigada pela sua companhia. Esse foi mais um NC Negócios. Até a próxima edição. NC Negócios, ideias que movimentam a economia do Amazonas. Até a próxima edição.